nosso canal YouTube nesse Falando Nisso de hoje com uma pergunta sobre a inibição na religião e a função da culpa. Nós estamos combinando aqui a colocação da Sol Marazo, que diz: mestre, você pode falar sobre inibição imposta pela religião? Eliane Castro: psicanálise e religião não se mistura. Lu Capelari: não confio e não me trataria como um profissional que os valores religiosos estejam imbricados com o conhecimento científico. Para mim, a religião é algo da esfera íntima. E a menos que a pessoa seja padre, etc., não acho ética essa interferência. Ana Dunker: poderia falar sobre o afeto da culpa? Adoro o seu canal, abraço. Frederico José Gonzalez: olá, professor, você falou da moral baseada na culpa e como ela é rebaixada ou de baixa intensidade. Poderia falar isso de outras morais melhores, entre aspas? Cristiane Dourado: a humanidade não se tornou adulta porque ainda mantém religiões e deuses para colocar a culpa de tudo. E nós seguimos nessa neurose que é conviver porque viver é bom. Muito interessante, então, o conjunto aqui de colocações sobre a função psíquica aqui nomeada da religião, mas eu acho que caberia qualificar um pouco a diversidade que existe nesse campo, né? Há religiões monoteístas, as mais conhecidas e mais tematizadas pela psicanálise são as da tradição semítica, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Provém, vamos lembrar, né? Todos de uma mesma raiz. Mas há religiões politeístas, há religiões como o zoroastrismo, em que elementos animistas se pronunciam mais. Então a gente já pode fazer uma primeira separação entre as religiões do pai, né, que aparentemente tem uma relação com a emergência social de um tipo de sofrimento que a gente chama de neurose, e as formas religiosas ditas, né, animistas ou politeístas, que estariam mais associados no vocabulário psicanalítico com as dinâmicas de pensamento mágico, de narcisismo, de uma certa infantilização. Né? Não me parece ser o caso, mas esse é o ponto de partida, né? Separando então essas duas formas de religiosidade, talvez mais presentes assim no circuito brasileiro, né? na cultura brasileira, fazendo aí também uma inclusão das religiões africanas, afro-brasileiras, né? Que são religiões de certa forma de matriz também animista. E um terceiro grupo que a gente diria assim, olha, são aquelas religiões em que a ideia de Deus ela não é uma ideia tão clara assim, em que se trata, por exemplo, como confucianismo, né, de práticas sociais, de uma religião mais orientada mesmo para a moralidade prática, né, sem uma teologia no sentido clássico, né, tradicional do Santo Agostinho, do São Tomás de Aquino. Bom, mas feito esse esclarecimento, a gente já poderia pensar assim, algumas variedades de desdobramento da função das religiões enquanto organizadores morais. A religião não é só isso, né? A religião envolve laço social, comunidade, história, teologia, envolve muita coisa, mas envolve também a formação, o cultivo, o controle de formas morais. As formas morais das teologias patriarcais, vamos dizer assim, elas cultivaram historicamente 3 afetos que têm uma valência muito importante para a autolimitação dos sujeitos. Né? Então, esses afetos são os afetos herdeiros do Édipo, né? São afetos secundários, né? A gente não vê eles assim em crianças muito pequenas, dando a impressão de que eles já são um desdobramento, por exemplo, de lógicas triangulares do ponto de vista da intersubjetividade. Mas então, esses afetos são culpa, a vergonha e o nojo, que é um afeto pouco tematizado, mas muito importante para o Freud.
Por exemplo, para ele, o nojo teria uma relação com a passagem, né, da nossa motilidade quadrúpede para o bipedalismo. O nojo teria uma relação com o controle, né, do fogo e da própria pulsão uretral, se pudéssemos assim chamar. Como é que exatamente as formas então religiosas interferem na criação de ideais de eu e do super-eu? A gente pode dizer que o imaginário que cerca, né, a cultura da culpa, por exemplo, tem um dado histórico que eu acho muito interessante, assim, né? Acho que foi levantado pelo Melman, esse psicanalista aí recentemente falecido. Não sei se você confirma, mas a ideia é que antes do cristianismo a gente não conhecia formas narrativas, relatos muito claros de neuroses obsessivas. Parece que na medida que você recalca segundo um determinado estilo, você também produz sintomas de um determinado tipo, ou então favorece a emergência de sintomas desse tipo. E a gente sabe da afinidade da culpa com a neurose obsessiva. Tomando isso, então, como vamos dizer assim, um afeto prevalente, né, enquanto problemática, né, na histeria sendo a vergonha, o afeto na fobia mais problemático a angústia, e o afeto de base na neurose obsessiva seria, então, a culpa. A gente poderia tomar esse quadro como uma referência para tentar responder essa questão. Uma característica que torna o recalcamento na neurose obsessiva menos feliz, menos bem-sucedido do que na histeria e eventualmente na fobia, é o fato de que para o neurótico obsessivo há uma relação muito peculiar entre atos, pensamentos e palavras. Vamos pensar num mandamento moral, né, cristão, né, acho que você pode encontrar equivalências também nas outras religiões, mas há um mandamento moral muito importante que diz assim: não pecarás em atos, nem pensamentos e nem palavras. Isso implica uma relação consigo, né, em que os próprios pensamentos se tornam objeto de um escrutínio superegóico. Então, se eu pensei em uma determinada coisa, é porque algo pode acontecer. Se eu pensei em outra coisa, é porque isso me compromete. Se eu pensei em uma terceira coisa, é porque isso pode estar, então, determinando fatos no mundo. Então, o neurótico obsessivo tem um super-eu que parece estar mais apto a aceitar e a funcionar segundo essa regra. O problema da culpa é que ela se encadeia numa série que nasce da observação, por isso a gente tem uma certa afinidade entre a orientação para a regulação social pela culpa e a paranoia, né? E a experiência de que existe um olhar que nos vigia. E inclusive existe um olhar interior que nos auto-vigia. Observar, julgar. Julgar é uma atividade do pensamento, né? Julgar é sujeito, verbo, predicado. Isto é bom, aquilo não é bom. Isso é certo, aquilo não é certo. Então há um conjunto de narrativas religiosas e há formas de incorporar a religiosidade que vão colocar ali, né, que vão sedimentar imaginária e simbolicamente a figura real, existente de um pai observador, onisciente, capaz de julgar, né, e julgar não pela lei do amor, mas pela lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Essa é a formulação mais exata para o caminho da culpa. E depois você tem o quê? A punição. A punição que são então feita, que é então elaborada por meio de atos. Como se a moralidade neurótica, né, ela se identificasse com esse esquema. Então, um esquema em que os próprios pensamentos são vigiados, né? Não tem essa, como dizia o pequeno Hans, né? E com um grande alívio, com uma grande satisfação, quando ele descobre que pensar pode.
Sim, você pode pensar mal do outro, você pode fantasiar hostilidades contra o outro, você pode fantasiar coisas eróticas com o outro, indevidas, tudo isso pode, sabe? Pode. Mas o que acontece com o reforço religioso do recalque? Ele diz assim, olha, não basta seguir a lei, né? Não basta ser assim honesto. Há ainda outra face. Aquela face que vai dizer assim, as pessoas elas são organizadas segundo uma hierarquia moral. Tem os superiores e os inferiores. Tem os honestos e os desonestos. Tem os puros e os impuros. Os elevados e os rebaixados. Ou seja, você começa a desdobrar a sua moralidade infringindo, né, se chocando com aquilo que está textualmente posto, pelo menos nos códigos jurídicos do direito romano, do direito consuetudinário, do direito, dos direitos mais praticados no mundo. Ou seja, esta lei traduzida na chave religiosa da culpa é uma lei mais feroz, mais severa do que seria, assim, necessário. Por que então a gente se engaja nela? Porque ela nos oferece uma espécie de salvação, de segurança, né, de acolhimento, de garantia. Então no final eu poderei ser salvo, uma espécie de mão protetora. E por outro lado, ela também tem uma valência fácil de entender que vai passar da culpa para o ódio ao outro. Muito frequentemente, esse afeto, né, da culpa, ele passa por deflexões. Culpa do outro, culpa minha. Culpa do outro, culpa minha. Essa báscula de inversões, ela é profundamente assim, empobrecedora. É típico da libido, vamos dizer assim, rebaixada, muito dessexualizada, a sua conversão em códigos de vigilância, porque na vigilância eu não percebo, eu me engano, mas essa observação paranoica, essa observação do Jesus que tudo vê, essa observação dos espíritos que estão por toda parte, essa observação ela é também erótica, né? Mas desviada, transformada, transmutada em operação do super-eu. E é o super-eu que diz goza, né? É o super-eu que diz trabalha, e é também o super-eu que vai dizer, e isso é uma das dificuldades maiores em casos onde a gente tem uma inflexão religiosa da culpa, o super-eu vai dizer assim, goza na culpa, culpando-se, identificando-se com o objeto da culpa, que você satisfaz o super-eu. Bom, esse circuito nós conhecemos e as práticas religiosas descritas e analisadas pelo Foucault vão explorar a exaustão. Ou seja, vigilância, o código jesuíta, a vida exemplar de Jesus, meditações de autoexame, juízo, né? Confissão, conte os seus pecados, fale da carne, daí o que vem? Remissão, que é aquela penitência que é ao mesmo tempo o gozo da culpa. E que no limite pode aparecer com eu me bato, eu me humilho, eu me ajoelho no milho, e eu imagino que é isso que o outro espera de mim. E isso torna a neurose, de fato, um barco bastante furado. Porque quando o sujeito transgride, e ele imagina que então o que vai ser esperado pelo outro não é reparação, não é desculpa real, não é alteração de comportamento ou de atitude, é se oferecer em culpa, se oferecer em sacrifício culposo, o que produz uma situação de gozo, agora masoquista, que se desdobra em novo pecado. A ligação com a religiosidade passa a ser um circuito, em que a absolvição não é só a negação e a superação dos pecados passados, é a abertura para pecados futuros, de tal maneira que o próprio desejo vai sendo assim cooptado pelo sistema da culpa, pela consciência da culpa, pelo sentimento pervasivo, né, da Schuldgefühl, o sentimento permanente de que eu estou culpado.
Tá? Muitos pacientes dizem assim: eu estou culpado num nível em que a culpa não é mais quanto a algo que eu fiz, mas a culpa diz respeito a algo que eu sou. Eu sou uma pessoa culpada. Ninguém é culpado, né? Rigorosamente falando. Você pode se identificar com um objeto culposo, com um objeto superegóico, mas ninguém tem essa condição como um traço ontológico. Não, mas é o recobrimento da falta, é o recobrimento do desejo, pela sua conversão em uma forma de gozo. Forma culposa de gozo. E o chato dessa história é que essa forma, ela produz institucionalidade, ela produz vinculação social, ela produz um laço social orientado para o inimigo, ela produz empobrecimento e rebaixamento de libido. Daí a fórmula lacaniana de que onde há culpa, o que aconteceu? Há uma espécie de recuo, traição, negação, ou então desconhecimento do próprio desejo. Ou seja, é uma atitude moral, né? Mas é um esquema defensivo, vamos chamar assim. Né? Não só de juízo, mas um circuito em que a culpa funciona em paralisação, em oposição à própria potência desiderativa, a potência desejante de um sujeito. Por isso, a inibição, seja de atos sexuais, de práticas sexuais, de modalidades de satisfação, como costuma acontecer nas religiões, mas também nas práticas políticas mais autoritárias. Homossexualidade não pode, trans não pode, sodomia não pode, libertinagem não pode. Ou seja, a ideia de que existe um coletivo que a gente pode se reunir para produzir culpa e recalcar a si através dos outros é uma fórmula de sucesso, uma forma de controle social, mas também é uma forma de miséria sexual, é uma forma de retração do pensamento, é uma maneira de, vamos dizer assim, praticar civilização, processo civilizatório à base da violência. E essa ideia que vem junto com a culpa e que, infelizmente, é difícil de traduzir isso para o universo político, onde frequentemente a gente tem visto, né, a culpa de cá, a culpa de lá, quem é o mais culpado, quem é o menos culpado, a procura por aquele que tem menos traços de culpa no seu genealogia ou não sei o que. Bom, isso está furado para a psicanálise, não dá, porque isso tudo é uma política contra o desejo. E a gente vê aparecer, né, formas religiosas, né, dentro da luta contra o desejo, porque é muito mais dócil, muito mais fácil você ter sujeitos que não estão emancipados do ponto de vista da sua própria sexualidade, do ponto de vista da própria condução da sua economia de prazer. É muito mais fácil transportar isso para papos, para os seus representantes, para alguém que vai exercer de fora a minha limitação. Quanto mais eu peço, né, por um pai forte que vai pôr ordem na casa, mais eu peço por alguém que me ajude a me reprimir. A psicanálise está do lado oposto disso. Daí tem uma pergunta que joga com essa ideia de que a culpa, ela é importante, ela é um sentimento social, regulador e tal, mas ela não é muito eficaz. Ela é a solução talvez mais simples, mais óbvia e mais cheia de furos. Ou que faltam mais furos nessa solução. A vergonha é um afeto que também faz isso, mas com outro circuito. Aí a posição do saber é outra, a relação com o corpo é outro, tudo se modifica. O nojo também. É uma outra economia de afeto libidinal, em que a gente pode dizer assim, ela é mais qualificada, né? Ela joga menos, né, com esses dispositivos de brutalização do sujeito. No fundo é isso, né? Aquele que tem sua vida regida pela culpa, por mais que seja assim, cumpridor de regras, né, absoluto, amante dos regulamentos condominiais, das normas celestiais, esse é um sujeito que está se brutalizando. Não é incomum que em algum lugar, né, esse esforço por uma civilização purificadora reapareça como uma violência disruptiva, sem sentido, exagerada,
contra si, contra o outro, uma violência indeterminada. É por isso que, bom, as formas religiosas estão surpreendentemente em alta, né? Numa cultura que não aprendeu ou desaprendeu ou está numa espécie de impasse civilizatório, né? Acerca de como produz a autolimitação, né? Como produz uma emancipação, uma autonomia que não seja simplesmente essa, né? Quer dizer, a minha liberdade é dada pela lei que me limita. Isso é importante, mas para a psicanálise isso é a tentação da culpa. Se a gente permanece nesse capítulo, você vai ficar regido aí simplesmente pela culpa. A verdadeira liberdade começa depois disso, né? A verdadeira liberdade, ela é justamente não negativa, né? Não, opa, tem alguém me limitando de fora e por isso que eu não consigo. A verdadeira liberdade do desejo, ela exige contingência, não apenas necessidade e impossibilidade, proibição e impossibilidade. Portanto, é isso aí, gente. Formas religiosas, quando usadas em associação com recalque, deu ruim, mas tá difícil de inventar uma coisa melhor também. Bração, Aqueronta, leva esse negócio embora, porque de cultura da culpa já deu.